Olá, tudo bom? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre participação de mercado. O que é o mercado? O que é a participação de mercado? É isso que nós vamos falar hoje, especialmente numa linguagem simples, clara, procurando deixar o mais simples possível para que a gente possa trabalhar no contexto das micro e pequenas empresas. Quando a gente fala de mercado, o que a gente tem que entender? Que existe um agente, tá? Existe um agente não necessariamente regulador, são forças de participação, de tendências, que a gente chama de mercado. Então, por exemplo, o mercado de consumo, o mercado de alimentos, o mercado de roupas, o mercado de serviço, são quase setores que junto eles vão conversando e aí eles vão participando. Existem várias formas da gente setorizar o mercado, mas de certa forma a gente pode até dizer que esse mercado são essas forças oriundas aí em grande parte do capitalismo. Essa é uma discussão bem profunda, por isso que eu falei que a gente tem que deixar um pouquinho simples, porque eu estou tentando deixar de um jeito para todo mundo entender e ficar mais claro para você trabalhar quando você começa a falar em market share ou participação de mercado ou crises setoriais ou crise no mercado, para a gente entender um pouquinho mais que são os vídeos que vão sendo elaborados na medida que a gente vai fomentando aqui os vídeos do canal. Então, quando a gente fala de participação, então a gente já falou que o mercado ele vai ser setorizado, mas ele é um composto entre esse conjunto aí. Os mercados eles são também confluentes, então eles vão sendo responsáveis e atingindo um ao outro, e é um grande desafio, né? Entender essa lógica do mercado, porque embora muitos economistas tentem traçar argumentações, traçar teorias, a gente vê que existem várias vertentes, mas existe a participação desse mercado que, independente do tamanho do seu negócio, vai influenciar, vai impactar. Como que funciona, então, essa participação? Vamos voltar, vamos colocar no contexto micro, vamos colocar num bairro. Então, pensemos num bairro e você montou nesse bairro uma padaria. Eu sempre volto na padaria. E aí, você tem nesse bairro quantos moradores que consomem os produtos da padaria? Então, digamos que você tem 1.000 moradores que consomem os produtos da padaria. Então, é um bairro bem pequeno. E aí, quantas padarias tem nesse bairro? Tem uma, tem duas. E aí, imagina que tem 2 padarias e você é uma dessas padarias. Tem 1.000 consumidores, tem 2 padarias. Qual é o percentual de participação que você tem no consumo ou nesse bairro, tanto de produção quanto de consumo? Então, digamos que dos 1.000 moradores que consomem os produtos, ou 1.000 clientes que consomem o produto dessas 2 padarias, você possui aí uma participação de 70% do mercado, o que significa que 700 moradores, consumidores desse bairro, consomem da sua padaria. Então, você retém uma participação de 70%. É claro que isso é uma conta muito fácil, é um exemplo muito simples, volto a falar nisso porque essas discussões são bem amplas, é realmente para a gente entender. O que você tem que entender como micro, pequeno e médio empreendedor sobre sua participação de mercado? Se você, acontece muito, principalmente em pequenas cidades ou pequenos bairros mesmo. Se você, por exemplo, tem uma padaria, você tem 1.000 consumidores só, e você tem 2 padarias, você tem só 1.000 consumidores e você vai ter essa participação nesse mercado dos 1.000 consumidores. Então, se você possui, por exemplo, digamos que assim, num exemplo muito bom, um exemplo bem fictício, você conseguiu a participação de 100% do mercado. Então, outra padaria fechou, esse bairro só ficou com você de padaria, esse bairro tem 1.000 pessoas,
você tem como produzir produtos para 1.000 pessoas, e essas 1.000 pessoas passam por dia na sua padaria para consumir. Então, você tem nesse mercado, desse bairro, nesse setor desse bairro, essa participação de 100%. Ou seja, não adianta você querer expandir, porque você não vai ter aonde expandir. Você não vai expandir com relação à participação. Você vai ter que buscar essa expansão através do aumento, então, de consumo do ticket médio por pessoas que vão até a sua padaria. É o único jeito nesse caso de expansão. Esse exemplo ele é simples, mas ele serve para entender o quê? Na questão de participação do mercado, claro, por exemplo, se você tem uma fábrica de roupa, qual é a sua participação nesse setor? É claro que isso é muito mais complexo, você tem que ver marca, tem que ver potencial de compra, classe social, público, isso são contas mais complexas, mas para as micro e pequenas empresas, eu estou colocando um conhecimento bem básico, justamente pensando nesses pequenos comércios. Vamos pensar num outro tipo de participação de mercado. A gente tem num bairro pequeno, vamos pensar nesse bairro de 1.000 pessoas. Dessas 1.000 pessoas, são 300 mulheres que utilizam salão de cabeleireiro. E aí você percebe que existem X quantidades, você tem um salão de cabeleireiro, ou você tem X quantidade de salão de cabeleireiros que vão que atendem essas mulheres dentro dos horários agendados. O que vai acontecer? Qual é a sua participação nesse mercado? Entender a finalidade da participação de mercado, qual é a sua participação de mercado, faz você também, por outro lado, entender o seu potencial de mercado. Então, não adianta, por exemplo, você querer atender 500 mulheres, se nesse bairro só tem 300 mulheres. Então, se você tem uma quantidade de salão, por exemplo, que atendem 500 mulheres, mas só tem 300 mulheres, logo você vai ver que existem salões que tendem a quebrar muito rápido, que não vão conseguir atingir o seu potencial máximo de atendimento, porque a participação do mercado dele é pequena e ele não está conseguindo reter esses clientes. Na verdade, isso também é bom, porque traz, por outro lado, a concorrência. Mas, como eu falei, essas questões econômicas são bem amplas, eu vou tentar ficar por aqui. Quais são os tipos, então, de participação de mercado que você pode pensar para o seu negócio? Você tem esse percentual de clientes que você pode atender, qual é a participação que você tem nesse mercado específico. Através desse percentual, você fazer um estudo ou primário ou secundário para entender que se você tem potencial de aumento para tomada de decisão, como se dá esse potencial de aumento, como se dá a concorrência nesse setor. Vamos pensar ali num salão de beleza daquele bairro que só tem 300 mulheres e tem uma capacidade de salão para atender 500 mulheres. Os salões, entendendo a sua capacidade, a sua participação de mercado, o seu potencial de mercado, eles vão ter, ou o salão em si, né, ele vai ter chance de criar estratégias para concorrer com essas 300 mulheres. Então, veja, o salão, o negócio que se preocupar em atender uma fatia desse mercado, uma fatia dessa demanda, ele vai procurar criar produtos, serviços, estratégias para reter esse cliente. Por outro lado, você já tem um mercado saturado, então você tem uma capacidade de atendimento de 500 mulheres, mas você só tem 300 mulheres, é uma demanda de 300. Então, logo você vê que tem comércios que vão ter uma capacidade limitada. E o que acontece com isso? Claramente existem alguns negócios desse setor que vão passar crise e vão provavelmente ou tendem, se não se renovarem, a deixar de existirem, porque você não vai ter essa capacidade, você tem essa demanda pequena para o tanto de oferta que você tem. Então aí surge a redução de preço e outras estratégias também. Então, você entender como funciona essa participação
dá o potencial não só de você saber o seu posicionamento, saber aonde você está no momento, mas para onde você pode ir, qual é o seu olhar futuro com relação ao negócio. A participação do mercado, ela, com relação à sua importância, ela vai depender da sua fatia e da sua condução dos consumidores. E aí a gente entra numa outra área de estudo, que aí seria até uma questão de biopolíticas. Por exemplo, eu posso falar de uma forma ampla, a nossa limitação para celulares de determinados tipos no Brasil. Você tem basicamente 2 grandes marcas que competem entre si e basicamente regulam a forma de consumo, ou seja, a gente vai consumir o que está à disposição da gente. Então, quando você entende a sua participação de mercado, dependendo do seu potencial, mas como eu falei, nosso foco aqui não é pensar nos grandes negócios, como esse que eu citei agora, mas nos micro, pequenos e médios negócios, você está pensando até na modulação, né? Que tipo de pessoas você vai atender, como você vai delimitando a oferta de consumo e vai depender do seu potencial de mercado. Digamos, daquela padaria, aquela primeira padaria, aquele primeiro exemplo que eu dei, ela atende um bairro de 1.000 pessoas e ela ficou sozinha com participação de mercado de 100%. Automaticamente, o que as pessoas desse bairro consomem com relação à padaria está relacionado ao que essa padaria lança em seu cardápio, o que ela oferta de produtos. Então, eu espero ter nesse vídeo conseguido deixar de um jeito bem claro, bem explicativo, com bastante analogia, para que você possa entender um pouquinho mais essa complexidade da participação, mas ao mesmo tempo também a importância da participação do mercado. Um grande abraço e até a próxima!